Era uma desonra um homem carregar água num cântaro na cabeça, porque havia um problema na família dele, mas ele não sabia. E muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida e nós desistimos de muitas coisas. O nosso cenário, nos desfazemos dele. De que maneira nós nos desfazemos do nosso cenário? Sentimos o ministério da oração, paramos de orar. Sentimos o ministério do louvor, paramos de cantar, porque a luta veio, o problema veio, começa a se desfazer de tudo. Mas aquele homem manteve lá o mobiliário, o cenário, porque ele não sabia o dia que ele seria visitado pelo Senhor. Lucas não fala como Mateus. Mateus diz que Jesus fala para os seus discípulos: avisa ele que chegou o tempo. Você pode estar passando por um problema muito sério, mas você não sabe quando vai ser o teu tempo. Você não sabe quando você vai ter a visitação do Senhor, porque quando ele chega, ele sara a terra. Quando ele chega, ele resolve todos os problemas. E eu acredito que aquela família realmente foi abençoada, houve cura, restauração, e ele não teve mais problema em carregar agora a água no campo, porque as mulheres daquela casa, no mínimo, deveria ter duas, né? A esposa e a filha, porém poderia estar a sogra também com ele. Então as mulheres daquela casa tinham problema, mas graças a Deus que ele não se desfez da mobília daquela casa. Nós também, a aflição, a luta, a tragédia chega também no nosso lar, mas nós temos que perseverar para que Deus venha. Nós não sabemos o momento que ele vai nos visitar, mas por certo ele vai nos visitar, se você não desistir, se você realmente perseverar. Outro personagem que eu queria falar, antes de começar a entrar no texto da mensagem de hoje. Havia uma mulher, esposa dos discípulos dos profetas, aonde Eliseu realmente ministrava na casa dos profetas, e a tragédia chegou na casa dela. Ela perdeu o seu esposo. O esposo dela era um homem de Deus que trabalhava na casa dos profetas, era servo de Deus, e essa mulher realmente perdeu o seu marido. Perdendo o seu marido, ela não tinha como pagar a dívida que ele deixou, mas ela foi uma mulher sábia. Ela não fez nenhum questionamento quanto à dívida que ele deixou. Ela não lamentou como muitos começam a lamentar com Deus, achando que Deus fez a coisa errada. Por que não me levou? Vai levar justamente o meu arrimo, o meu esposo? Deus faz sempre a coisa certa. Agora, quando tira o marido da sua casa, Deus leva ele, é uma tragédia. Principalmente quando ele está com saúde, de repente, pois ela chegou com sabedoria. Ele disse, foi até o profeta Eliseu, e disse a ele: meu Senhor, o meu marido era teu obreiro, o meu marido era teu servo, e agora ele faleceu, e deixou uma dívida enorme, eu não tenho condição de pagar, e os credores estão na minha porta, querendo levar os meus 2 filhos para pagar essa dívida, levar os meus 2 filhos para escravo. E Eliseu ficou: o que eu posso fazer? Mas de repente o Espírito de Deus falou no coração dele. Ele disse: o que tu tens em casa? Por isso que é necessário nós termos alguma coisa em crédito diante de Deus. As orações, os louvores, o sacrifício que você faz, nada disso é em vão, que Deus recebe. Glória a Deus, aleluia. Deus recebe. O seu altar tem que estar sempre com sacrifício. O seu altar é a sua casa é o seu corpo, é templo do Espírito Santo. Precisa ter sacrifício nele, porque senão é uma mobília como outra qualquer. Mas quando ele tem sacrifício, ele é um altar.
Então essa mulher disse assim: eu só tenho um pouquinho de azeite no botijão. E o profeta disse: vai, apanha vasos emprestados com seus vizinhos, não pouco, e vai, fecha a porta da tua casa com teus filhos, ou melhor, apanha emprestados vasos. E ela fez isso, apanhou emprestado com seus vizinhos. Mas se ela tivesse inimizade com os vizinhos, como é que ficaria essa coisa? É verdade. Como é que ficaria? Será que ela ia conseguir algum vaso? Por certo, era bem com os seus vizinhos, apanhou quantos vasos ela pôde, voltou para dentro de casa, fechou a porta e começou a entornar aquele pouquinho de azeite nas vasilhas. Aleluia. Enchia uma vasilha, ela pediu aos seus filhos que trouxessem outra, e assim ela foi uma mulher de fé, fez exatamente como o profeta disse. Deus restaurou a situação daquela mulher, todos os vasos foram cheios. Depois de tudo cheio, ela voltou ao profeta e disse: meu Senhor, os vasos que eu consegui já estão cheios, o que eu faço? Ele disse: agora você vende, paga a sua dívida e vive do resto. Observe que todas as tragédias que eu passei para os irmãos, ela teve solução. E agora, nesta palavra, eu quero trazer